E aí estamos de volta no do Vale Saúde. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Benami e o assunto é sobre hepatites virais. No nosso bloco anterior, nós fizemos o teste rápido para hepatite C. Vamos ver o resultado? Aqui está uma linhazinha, tá? Essa linhazinha significa que é o controle. Esse exame tem que ter essa linha para provar que esse teste aqui ele é eficaz. Se aparecesse uma nova linha aqui embaixo, ou sejam, duas linhas, seria reagente ou positivo. Como apareceu uma, é negativo. Não tem hepatite C. Doutor, eu soube que você trouxe uns slides para a gente. Sim. Vamos ver? Vamos. Aqui. Bom, aqui, Sônia, mostra as várias causas de uma hepatite, tá? As várias causas das hepatites. O álcool é uma das principais causas de hepatite alcoólica, tá? A obesidade, o diabetes, a síndrome metabólica é uma outra causa de hepatite, é chamada esteatose hepática ou esteatohepatite. Então, esteatose seria... Esteatose é o acúmulo de gordura no fígado. Né? Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, com o aumento da obesidade, né, principalmente, tem aparecido formas de hepatite ligadas à obesidade e ao diabetes, que é a esteatohepatite. É uma outra forma que nos últimos anos tem ganhado importância. Os vírus das hepatites, hepatite A, hepatite B, hepatite C, lembrar que só a hepatite B e C, elas podem se cronificar. Então, a hepatite A é importante também, é a hepatite da infância, mas ela não tem um risco de se tornar crônicas, de se transformar em cirrose. Então, só a hepatite B e a hepatite C têm essa capacidade. Tá? Os medicamentos é também uma outra forma de se contrair uma hepatite. A famosa... medicamento assim, muito comum hoje em dia? Ou... Em tese, qualquer medicamento pode produzir hepatite. Mas os medicamentos usuais, de rotina, principalmente quando tem uma prescrição fundamentada, dificilmente vai levar a uma hepatite. Mas, em tese, qualquer medicamento pode ser tóxico para o fígado. Hoje, atualmente, poucos medicamentos podem causar hepatites importantes. Mas a gente deve lembrar também que os produtos ditos naturais podem levar a hepatite. Não é porque é natural que ele é isento de risco. Qualquer substância pode levar à inflamação do fígado. E os produtos ditos naturais, os chás, alguns produtos para emagrecimento também podem trazer hepatite. Muitas pessoas fazem... Muitas pessoas fazem regimes sem orientação médica, né? E usam muitas ervas naturais, né? Quando você começa a misturar muitas substâncias, muitas ervas juntas e substâncias, o risco de uma hepatite medicamentosa aumenta. Tem mais, né, doutor? Sim. Essa é a distribuição das hepatites no mundo todo, né? Lembrar que na África e na Ásia a incidência é bastante maior que no Brasil. Tem alguma coisa a ver com tipo de... Provavelmente são as condições socioeconômicas, né, que aumentam a incidência das hepatites. Hepatite B, hepatite C, né, nesses países onde a situação socioeconômica é mais complicada, você tem uma maior incidência de hepatites crônicas. Certo. Aqui são as formas de transmissão da hepatite B, a chamada forma horizontal, de pessoa a pessoa. Certo. Então, tudo que carrega sangue pode transmitir hepatite, nesse caso, hepatite B. Aqui, no caso, transfusões de laboratórios que não... Transfusão de sangue um sangue que não foi testado. Isso no Brasil, eu acredito que seja uma raridade, uma exceção. Todo o sangue que nós usamos, em Avaré, por exemplo, todo o sangue utilizado é sangue que vem do banco de sangue, do hemocentro, que já foi exaustivamente testado. Tá? Piercings, tatuagens... Piercing, tatuagem feitas em local que não usa material esterilizado, ou de uso único. Tá? Atividade sexual na hepatite B também é uma forma de transmissão. Compartilhamento de seringas, drogaditos. Escovas de dente, material de dentista, desde que não seja esterilizado, né? Então, hoje, nas cidades, por exemplo, como Avaré, com certeza todo o tratamento dentário é seguro,
porque todo o material é esterilizado. Muito comum as lâminas de barbear, né? Lâminas de barbear, então... o parceiro, o marido usa na barba, sim, com a esposa certeza. vem para a perna. Antigamente, numa sauna, quando eu era adolescente, numa sauna a gente encontrava aparelhos de barbear nas pias e se utilizavam, né? Então, correu-se o risco de transmissão de hepatite B. Tá? Tem mais, né? Como não se transmite. E aqui a gente mostra como que não se transmite a hepatite B. Então, abraço, sexo com proteção, não transmite. Sexo seguro, né? Sexo seguro, tá? Cuidar de paciente doente com hepatite, o fato de cuidar dele, desde que se use as técnicas adequadas, não transmite hepatite B. Pratos e talheres lavados com água e sabão, né, uma higiene mínima, não transmite hepatite B, talheres também não, o beijo também não, a não ser que haja um ferimento na boca dos dois personagens e se transmita sangue através do beijo. Mas um beijo normal não transmite hepatite B. Mas lembrar que o vírus ele sobrevive 7 dias no meio externo. Então as pessoas que manipulam objetos com sangue têm que tomar cuidado. Tá. E as formas de transmissão da hepatite C. Ela é muito parecida, as formas são muito parecidas com a hepatite B. A única diferença é que a via sexual é um pouco mais rara, mas ela pode acontecer. Então o profissional de saúde tem a obrigação de orientar o paciente com hepatite C que ele tem que usar preservativo. Tá? Mas a forma de transmissão via sexual é mais rara do que na hepatite B. Na hepatite B, a via sexual é muito importante, extremamente importante. E na C é menos importante, mas existe também. É uma pena que os adolescentes, eu não diria nem os adolescentes, né? As pessoas elas estão perdendo novamente essa preocupação do sexo seguro, né? Exato. Então, a partir do momento que a AIDS se transformou numa doença tratável, não curável, mas tratável, as pessoas perdem o medo da doença. Mas... A preocupação é mais com uma gravidez não desejada, né, do que com as doenças, né? Com certeza. Também cuidar de pessoas com ferimentos não transmite hepatite C, mas desde que sejam tomadas as medidas de precaução, né? Ou seja, o uso de luvas, né? Luvas, exatamente. E dessas formas não se transmite hepatite C, da mesma forma, né? Certo. Cuidar de pessoas, o beijo na boca, desde que não haja ferimento, o uso de talheres e pratos lavados, simplesmente lavado com água e sabão. Água e sabão. Tá? O sexo seguro não transmite hepatite C. E o afeto, o carinho também não transmite. É importante, né? Certeza. É muito importante. A gente não deve ter medo do paciente contaminado, porque nós sabemos como utilizar as técnicas de prevenção. Ele já se sente excluído, né? É um paciente que ele já se sente excluído. Sim, né? claro. E a gente Doutor, deve evitar esse sentimento, exatamente. Com certeza. Explica aqui pra gente essa evolução da hepatite C. Bom, as hepatites crônicas, quando não tratadas, elas podem se transformar em cirrose. Então a cirrose é a etapa final de uma hepatite crônica, B ou C, não tratada. Então me explica uma coisa, a gente estava falando aqui nos vídeos anteriores sobre o alcoolismo, né? Então, isso está muito relacionado ao alcoolismo com a cirrose hepática. Sim. Então, o paciente, a pessoa que toma, ingere uma quantidade muito grande ou bebe, ou alcoólatra, ele tem uma hepatite que vai virar uma cirrose. Explica um pouquinho melhor para a gente. A cirrose é uma doença crônica no fígado, onde o fígado, o tecido hepático, o tecido do fígado começa a ser substituído por cicatriz. E ele passa a não funcionar direito como fígado, porque ele tem muita cicatriz. Então, várias são as causas de cirrose. O álcool é uma das causas. As hepatites crônicas, B e C, são outras causas. Tá? A cirrose, as pessoas pensam que só quem bebe excessivamente tem cirrose, mas não é verdade. As hepatites virais podem se transformar em cirrose, as hepatites medicamentosas podem se transformar em cirrose, o diabético pode ter cirrose. Então, uma pessoa que não bebe pode ter cirrose. Pode ter cirrose de outras causas, por exemplo, diabetes, obesidade. Certo. E já que a gente está falando em alcoolismo,
Eu acho que todo mundo acaba se preocupando, porque todo mundo gosta de beber um pouquinho, né? Principalmente Sim. No final de semana. Com certeza. Quanto que uma pessoa precisa ingerir de álcool para acabar tendo essa complicação da cirrose? Tá. Então, voltando um pouco, o indivíduo que bebe excessivamente, primeiro ele vai ter uma hepatite alcoólica. Certo. E se ele não se tratar, se ele não reduzir a quantidade de álcool, ou se ele não se tornar abstêmio, essa hepatite alcoólica pode, no decorrer de 10 anos, se transformar em cirrose. 10 anos. 10 anos. A quantidade de bebida suficiente, necessária para o indivíduo ter uma cirrose alcoólica é um pouco variável de acordo com a literatura e com as condições de saúde do paciente. Mas a literatura concorda que a partir de 40 gramas de álcool por dia, por 10 anos, pode evoluir para cirrose no homem. E na mulher, 20 gramas. Então vamos responder para a gente assim na O prática. que são? 40 gramas, fala para mim. Uma garrafa de cerveja. Uma garrafa de cerveja tem 30 gramas de álcool. 30 uma gramas. latinha tem 17 gramas de álcool. 17. Uma dose de uísque. Uma dose de uísque, vamos por 100 ml de uísque, corresponde a 50 gramas de álcool, mais ou menos. Então, uma dose por dia de uísque, todos os dias... Acima já dos 40. No decorrer de 10 anos, pode evoluir para cirrose. Eu ainda não posso tomar uma dose, tenho que tomar meia dose, né? Porque mulher Pior é ainda. metade. E vinho? O vinho tem uma concentração de 8 gramas cada 100 ml, então cada 100 ml de vinho tem 8 gramas de álcool. Doutor, me fala uma coisa. Se fala muito assim, eu bebo socialmente, né? E geralmente esse socialmente às vezes é diariamente, né? Como é que a gente descobre quando uma pessoa ela tem essa tendência ao alcoolismo? Como é que a gente observa? Porque geralmente a pessoa que tem esse vício, isso não é só com o alcoolismo, né? Não é só com a bebida, é com a comida, sim, com cocaína, cigarro, crack, com a droga. Cigarro. Ela nunca assume. Como é que a gente observa isso? Bom, o que é o alcoolismo? O alcoolismo, na verdade, é a perda do controle do ato de beber. Tá? Então, não está relacionado exatamente só com a quantidade de bebida. Está relacionado um pouco com a quantidade, um pouco com a frequência, mas principalmente com a perda do controle do ato de beber. Que pode ser a pessoa socialmente, ela acaba perdendo esse controle. Sim, nós temos alguns parâmetros. A quantidade de álcool ingerido é um parâmetro, a frequência é outro parâmetro, a situação onde o indivíduo bebe é outro. Por exemplo, o indivíduo que bebe pela manhã, ele tem uma grande chance de ser um dependente químico ou se tornar um dependente. Por quê? Porque na nossa cultura, beber de manhã não faz parte do normal. Então a gente tem que levar em consideração isso. Se o indivíduo bebe no período de trabalho, também é um outro fator importante. Se quando o indivíduo bebe, ele traz problemas para si, para sua família, para o seu trabalho, também é um fator importante. Fala pra gente, tem gente que é um remedinho para pôr na comida, para parar de beber. Isso funciona? Como é que funciona? Como é que o senhor vê isso? Tá, boa pergunta, Sônia. O tratamento do alcoolismo ele é complexo. Não existe uma droga, um medicamento, um tratamento que seja 100% eficiente para o alcoolismo. O alcoolismo nós temos que encará-lo de forma multidisciplinar. Não é só o médico que vai intervir, é o médico, é assistente social, é o psicólogo, é o psiquiatra. Então, ele tem que ser multidisciplinar. E ele é complexo, são várias medidas necessárias para tratamento do alcoolismo. O medicamento que você está falando, que é o disulfiram, é uma das medidas. Tá? Ele é um medicamento que causa uma certa aversão ao álcool, ele provoca uma certa aversão ao álcool, só que se o indivíduo beber durante a ingestão desse medicamento, existe risco. Ele pode ter uma crise hipertensiva, ele pode ter um infarto. Então, é bastante perigoso você administrar esse medicamento para um paciente sem ele ter conhecimento disso. E geralmente a família quer dar escondido, né? Então, essa medicação ela faz parte do tratamento, ela é um componente importante. Só que o indivíduo ele tem que estar ciente
e ele tem que estar consciente de que ele vai tomar um medicamento, ele tem que concordar com isso, ele tem que saber que se ele beber durante a ingestão desse medicamento é perigoso, ou seja, ele tem que estar consciente do tratamento. Só administrar o medicamento sem ele saber o que está acontecendo e por que ele está passando mal, então a gente está perdendo uma grande chance de tratar o alcoolismo. Doutor, que pena que está acabando esse nosso bate-papo. Eu só queria que você me respondesse, assim, rapidinho, duas coisas. A gente tem um grupo, né, de alcoólicos anônimos que fazem um trabalho super legal aqui, né? E se o alcoolismo tem cura? Tá. E antes de você ir embora, dá uma dica de saúde pra gente, fala alguma coisa, como a gente deve se prevenir das hepatites. Tá. O alcoolismo não tem cura, como toda dependência química. As dependências são doenças crônicas que têm controle, mas não têm tratamento, não tem cura. Tem controle, tem tratamento, mas não tem cura. O indivíduo, uma vez dependente químico, ele não volta a fazer uso social daquela substância. Um alcoólatra não volta a beber socialmente, é impossível. Um usuário de qualquer substância, de cigarro, de tabaco, ele não volta a beber, a fumar socialmente. Um usuário de cocaína não volta a usar de vez em quando. Se ele tentar usar socialmente, ele lamentavelmente vai voltar a usar tudo aquilo que ele pode. Então o alcoolismo não tem cura, mas tem tratamento, tem controle, tá? O objetivo é a abstinência total. Em Avaré nós temos, é perfeitamente possível se tratar alcoolismo pelo SUS, não há custo nenhum, tá? Nós temos uma instituição chamada CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, onde eu trabalho, o Dr. João trabalha, a Sônia, a enfermeira, trabalha, tem uma equipe multidisciplinar, o atendimento é gratuito, é só chegar lá na Rua São Paulo, em frente ao Largo Santa Cruz, né? Agendar a sua entrevista com a psicóloga e com o médico, e é perfeitamente possível. Às vezes, nós precisamos recorrer ao hospital para fazer uma desintoxicação do paciente. A Santa Casa, nós temos leitos para isso na Santa Casa, então é perfeitamente possível e pelo SUS, e gratuitamente. Legal. E a dica de saúde? Nós temos em Avaré o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, né? Ele teve o início da sua ação há muitos anos atrás com a doutora Marta, que até hoje vem desempenhando um papel importantíssimo. Qualquer indivíduo pode chegar nessa instituição que fica dentro da Santa Casa, solicitar uma testagem dos exames das hepatites virais e também de HIV. Não precisa se identificar, não precisa justificar o exame, o resultado vai ser fornecido diretamente para ele de forma totalmente sigilosa. E a dica de saúde que eu diria é isso, é se precaver, né, fazer sexo seguro, ingestão a menor possível de álcool. Então, eu acho que... Viu, pessoal? Não precisa ter abstinência total, o álcool faz parte da nossa cultura, né? Mas ele deve ser consumido de uma moderado, forma consciente, né? Consciente, principalmente responsável. Né? Na direção nem se fala, álcool e direção são incompatíveis. Então a dica de saúde é isso, é sexo seguro, atividade física, álcool em pequena quantidade e alimentação saudável. Doutor, obrigada. Muito bom sua participação. Eu que Gostaram? agradeço. Gente, eu adorei. Até a próxima. Beijo.